a respeito da restituição da comunhão que foi realizado em Cristo Jesus lá no Calvário. Essa mensagem é uma mensagem que certamente vai livrar muita gente de condenação, de culpa, de uma vida ali onde ele está paralisado por ocasião de muitas mentiras que o diabo tem ali lançado na mente dele. O texto base que eu quero usar está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos 16, do verso 1 ao verso 7. Diz assim, eu olho para ali e está ali, né? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Aleluia. Sabe, queridos, aqui no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 16, nós temos um detalhe que enche os nossos olhos de lágrimas e faz o nosso coração tremer. Aqui você vai observar o anjo dizendo às mulheres que estavam no sepulcro: ide, dizei a seus discípulos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é: e a Pedro? O Senhor fez questão de dizer para o anjo: mencione Pedro, dizei aos discípulos e a Pedro que eu estou indo adiante de vós para a Galileia, e lá nós vamos nos ver. Não é curioso, não é interessante? O Senhor mencionou justamente Pedro. Essa aqui, sabe, não é uma mensagem apenas de ressurreição. Nós observamos aqui uma mensagem de restituição. Ele não falou João, o discípulo amado. Ele não falou Tomé, o incrédulo. Foi e a Pedro, aquele que tinha negado, aquele que tinha chorado amargamente, aquele que fracassou feio na hora mais difícil, no momento que o Senhor mais precisava dele, ele negou o Senhor. E o Senhor manda avisar justamente a Pedro, porque ele é a graça pura. O Senhor não se esqueceu de Pedro, apesar do erro dele. Talvez você tenha vindo aqui hoje como Pedro, abatido, envergonhado, achando que não merece mais se aproximar do Senhor. Como eu ouço algumas pessoas: eu errei, pastor, não sou digno mais. Deixa eu te dizer, você nunca foi e nunca vai ser. Se não for pela graça, você não pode receber do Senhor. É que quando você está fazendo tudo certinho, você diz: hoje eu estou apto para receber do meu Senhor. Mas no dia que você briga com a esposa, no dia que você falha no seu trabalho, no dia que você entra na carne, aí você fala: não sou digno. Não, quando você está fazendo tudo certinho, você continua não sendo digno. É só pela graça. Ninguém é merecedor. Talvez você, como Pedro, diga: eu já neguei, eu já caí, eu já falhei. Mas sabe, irmãos, o Espírito Santo é uma mensagem do céu para você. Jesus ainda está chamando você pelo nome. Assim como ele disse a Pedro, ele está dizendo: e a você, Brenda, e a você, Igor.
E a você, Tito, e a você, Cláudia, e a você, Karina, e a você, avisa, e a você, Robson, está dizendo, e às vezes você está aí triste, abatido, o Senhor te chama pelo nome, apesar de você, Ele ainda tem uma palavra para você. Você que está aqui hoje, o Senhor está dizendo, é para você. Essa mensagem é para você. Ah, pastor, estou muito bem, aleluia. Mas quando você não estiver se sentindo bem, achando que você não pode mais receber do Senhor, lembra dessa palavra. Lembra do que o Senhor aqui está dizendo. É importante nós sabermos quem era Pedro. Quem era esse apóstolo? Os evangelhos nos mostram ali características de Pedro antes do Pentecostes. E a primeira característica que nós vemos é que Pedro foi um homem autossuficiente. Está lá no Evangelho de Mateus capítulo 26, a partir do verso 31. Acredito que está coloquei no PowerPoint. Então, Jesus lhes disse, o PowerPoint travou porque eu não estou vendo a gente. Esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Está vendo a autoconfiança de Pedro? Eu sei que você falou aleluia aí, mas isso é perigosíssimo. Pedro está apoiado nele. Eu nunca, Senhor, ainda que venhas a ser um tropeço, mas para mim o Senhor nunca vai ser. Pedro está confiado nele. E aí Jesus diz, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ele insistiu na justiça própria, na confiança dele. Jamais, Senhor. E todos os discípulos disseram o mesmo. Os discípulos falaram mesmo, que só seguiram. Falaram, Pedro falou, está falado. Se Pedro disse que não vai negar, eu também estou junto com ele. Mas ele estava cheio de confiança. Isso é perigosíssimo. Já vi irmãos falando aqui, a videira é minha igreja. Aqui eu fui plantado. Essa é a igreja certa. Nunca sairei daqui. No primeiro confronto, virou as costas. Deixou de ser a videira, a igreja que ele foi plantado, e a igreja que ele considerava certa, agora não é mais. Justiça própria, confiança em si. Muitos fazem isso. E todos que andam por esse caminho caem como Pedro caiu. Mas em segundo lugar, Pedro foi alguém que queria vencer na força da carne. Estava lutando da maneira errada. Evangelho de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Falava ele ainda. E eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, esse aqui é Pedro, no outro evangelho vai ser mencionado, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Irmãos que ainda não entenderam que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os espíritos que agem nas regiões celestes, espíritos malignos.
Pedro não entendia isso ainda. E vai lá e na orelha de Malco e corta. Você conhece a história? Jesus fala: Pedro, eu não preciso disso. Se eu precisasse, eu só fazia um pedido e meu pai mandava uma legião de anjos aqui para me ajudar. Jesus, naquele momento, você sabe, quando os soldados perguntaram quem é Jesus, ele só falava: eu sou, todo mundo caía para trás. Você acha que alguém podia prender Jesus? Mas Pedrão age na força do braço. Deixa eu te dizer, na força do braço você não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que aprender a depender do Senhor. Nós precisamos do Senhor para tudo. Mas a terceira característica de Pedro é que ele foi alguém que seguiu a Jesus de longe. Acho que o computador deve ter dado problema, né? O PowerPoint sumiu, né? Está resolvido esse problema também. O computador foi comprado, um novo computador. Mas deve ter... Foi o PowerPoint travou? Lá travou? Mateus 26. Pedro foi alguém que seguiu a Jesus de longe. Versos 57 e 58. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Quarta característica: Pedro foi alguém que negou a Jesus. Mateus 26, verso 69 em diante. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Percebe? Esse era Pedro. Olha quantas características negativas nesse homem. Quantas falhas. A queda de Pedro, se você observar, foi um processo. Primeiro, ele confiou demais em si mesmo. Preste atenção, isso é chave. Não confie em você. Se você confiar na sua força, no seu braço, a sua queda é certa. Guarde isso. A sua queda é certa. Por isso, todos os dias se coloque diante do Senhor, da presença dele, e fala: Senhor, sem ti eu não consigo. Senhor, sem ti eu não posso. Não apoie-se no seu canudo, na sua formação acadêmica. Não se apoie na sua conta bancária. Do mesmo jeito que ela está azul hoje, ela pode amanhecer vermelha no outro dia, sem nenhuma explicação. Não se apoie nas pessoas. Não se apoie em nada deste mundo, senão em Cristo. Essa é uma advertência muito importante. Pedro, um grande homem de Deus, caiu porque estava apoiado nele, cheio de justiça própria, cheio de si. Por isso que você vai ver grandes homens de Deus caindo, porque eles estão apoiados neles. Homens que você diz: nossa, esse homem é de Deus, esse menino é de Deus, esse líder é de Deus, esse discipulador é de Deus. De repente você vê essa pessoa retrocedendo, desistindo. E ainda como Pedro, praguejando. Olha o ponto que ele chegou: praguejar. Você não faz ideia. Pedro estava falando coisas terríveis. Só que o Senhor não quis registrar dessa forma pesada, só praguejou. Pedrão, apóstolo de Jesus. Não importa o seu tamanho, não importa quem você é, por melhor e mais habilidoso que seja, enquanto você estiver com a confiança em você, você está fadado ao fracasso e à queda. Arrependa-se o quanto antes e volte para o Senhor, para que essa queda não aconteça. Uma das coisas que eu mais vi
na montanha, nos homens, é isso: arrogância, prepotência, confiança neles. E quando eles começam a entender e ver, meu Deus, sem Jesus eu não sou nada, começa o fluir de Deus na vida deles. A graça só flui para aquele que sabe que não é. O que acha que é, não recebe graça, não recebe de Deus, não pode, porque Deus abate o soberbo, mas dá graça para o humilde. Por isso você vai ver pessoas que você fala, meu Deus, como essa pessoa caiu? Arrogante, soberba, e fala de outros, se refere a outros, mas da mesma forma, dizendo que é soberbo, arrogante, que tem que ser humilde, mas quando na verdade essas pessoas estão falando delas mesmas. A justiça própria faz isso, faz você não enxergar o seu próprio erro, e o seu erro você projeta nos outros. Já viu o ladrão? Por que o ladrão é desconfiado de todo mundo? Porque ele é ladrão. Como ele é ladrão, ele pensa que todo mundo é ladrão igual a ele. Ladrão não deixa a carteira dando sopa. Ladrão não deixa a casa dele trancada mais ou menos. Sabe por quê? Porque ele fala, todo mundo é igual a mim. Eu sou ladrão, todo mundo é ladrão. Você está entendendo? Todo mundo que vive em uma determinada prática do pecado, ele mede as pessoas da mesma maneira que ele mede a ele. É muito comum você ver os homens falando, não acredito que você nunca deu uma namoradinha antes de quem ouve que eu me casei virgem, não acredita. Porque ele fala assim, não existe isso, isso é utopia. Homem casar virgem não combina, porque ele projeta ele em mim, ele nos outros. Então logo todo mundo é assim, cheio de prostituição na vida, cheio de demônio na vida. Você está entendendo? Mas existe um Deus que é transformador, existe um Deus que é poderoso, que Ele pode levar você a viver o que a maioria não viveu. Isso é algo muito importante, nós precisamos compreender essas coisas. Então Pedro confiou primeiro nele, grande problema, como eu te mostrei. Depois ele tentou fazer as coisas na força do braço. Em seguida ele passou a seguir a Jesus de longe. E por fim ele negou a Jesus 3 vezes. Tudo que ele falou que ele não ia fazer, ele fez. Incrível, incrível. E eu vejo isso na vida da igreja, desde que eu estou nela. Todos os que batem no peito e falam, aqui é diferente, eu jamais faria tal coisa. Homens e mulheres dentro da igreja que condenam outros, sempre eles caem, porque isso é espiritual, é como um bumerangue, vai e volta. Na mesma medida que você julga, você é julgado, vai voltar. Por isso o Senhor nos ensina a ser essas pessoas amorosas, essas pessoas que olham para os outros e agem com amor, estendendo as mãos. Pedro não tinha isso, não tinha. Então a última ação de Pedro, antes de Jesus mandar essa mensagem para ele, foi ter negado ao Senhor, 3 dias antes da ressurreição. Maior pecado de todos, de negar a Cristo, o único pecado que te leva para o inferno. A única maneira de sermos salvos é pela confissão que Cristo é o Senhor e Salvador. Mas a única maneira de você ir para o inferno é não reconhecer que Ele é Salvador e Senhor. Alguns dizem, é o pecado que leva para o inferno. Não, é o fato de não crer em Jesus. Ninguém foi para o inferno porque pecou, foi para o inferno porque não reconheceu que Jesus perdoa pecados, que Ele morreu numa cruz. Os irmãos estão entendendo? A salvação só se dá por meio da confissão
em Cristo Jesus, que Ele é Senhor e Salvador. Da mesma forma, a condenação só se dá pelo fato de eu não reconhecer que Cristo morreu na cruz para me salvar. Se eu nego a cruz, eu não recebo a salvação. Aí você diz: pastor, eu tenho que entrar nisso, que às vezes vão falar que é herege. Não, existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. Preste atenção, só blasfêmia contra o Espírito Santo quem nega Jesus. Um filho de Deus jamais cometerá tal pecado. Jamais um filho de Deus que tem o Espírito vai blasfemar contra o próprio Espírito, porque quem habita nele é o Espírito Santo. Dele vai fluir coisas peculiares ao Espírito Santo, próprias de Deus, e nunca ele vai blasfemar. Por isso, o único pecado que leva alguém à condenação eterna é de não crer em Jesus. Agora você me entendeu? Mas o Senhor é gracioso. Apesar de Pedro ter tido todas essas falhas, Ele envia essa mensagem para ele. Diga a Pedro. Você precisa entender o significado dessas palavras, o quão profundo são essas palavras. Talvez para você não, você fala: isso aí é muito pequenininho, não tem tanto peso assim, você não faz ideia como é importante ter revelação de Pedro tendo falhado como ele falhou. Ele negou Jesus, e ainda assim o Senhor falou: fala para Pedro. Pedro precisa do meu amor. Pedro precisa saber que eu não estou chateado com ele. Pedro precisa saber que apesar de ele ter me negado na hora mais difícil, na hora que eu mais precisava, eu o amo. Pedro tem que saber disso. Por que não João? Por que não os outros? Porque era Pedro que precisava. Porque era Pedro que estava debaixo de culpa e condenação. Você talvez seja essa pessoa hoje. Por mais que você esteja aqui em um culto, mas talvez você venha e fale: eu vou, vamos ver o que vai dar. Mas você está pensando que o Senhor não te ouve mais, que o Senhor não quer mais nada com você, que o Senhor te esqueceu, que o Senhor não ouve mais a sua oração. Como Pedro, você diz: eu caí, cometi, não foi um pecado qualquer, foi um pecado grande. Receio que nunca mais vou poder me aproximar do Senhor. E aí tudo que Pedro fez, você como Pedro começa a pensar as mesmas coisas. Eu falei um dia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um dia eu falei que Ele é o único que tem palavra de vida eterna. Para onde iremos se só o Senhor tem palavras? Olha quantas declarações maravilhosas que eu fiz a respeito do Senhor. Mas quando o Senhor estava sendo crucificado, no momento que Ele mais precisava, eu neguei. Talvez você tenha esse mesmo sentimento. Cometi um grande pecado, o maior pecado, neguei a Jesus. Mesmo eu tendo chorado amargamente, me arrependido, não sei como o Senhor se sentiu a meu respeito. Pedro certamente estava ali pensando: o Senhor jamais vai me aceitar. Esse era o pensamento dele. Mas deixa eu te dizer, esse não é o pensamento do Senhor a respeito de Pedro e nem de você. Não é assim que o Senhor pensa. Aí o Senhor ressuscita. E após a ressurreição, o que nós vemos? Algumas mulheres trazendo a mensagem para Pedro e dizendo que Jesus lembrou dele e queria que ele soubesse. Isso não é maravilhoso? Talvez o último a ser lembrado na nossa ótica, que devia, ou nem ser lembrado merecia, foi o único que o Senhor mencionou pelo nome. O que negou, o que praguejou, foi o único que o Senhor falou: os discípulos e a Pedro. Pedro é pelo nome. Pedro, eu vou chamá-lo pelo nome. Ninguém vai entender nada, porque essa é a minha natureza. Eu sou a graça em pessoa. Isso é algo extraordinário. A
maioria não entende isso. E como é possível? Pedro tendo feito o que ele fez, cachorro, vira-lata, negou o Senhor na hora que ele mais precisava. Talvez você pense dessa forma. Cuidado, querido, você é o próximo cachorro vira-lata. Não julgue a Pedro, não condene a Pedro e a ninguém que abandona, que vira as costas para o Senhor, mas estenda as mãos, ajude essa pessoa. Por algum motivo ela tirou os olhos do Senhor, ela não está enxergando, está cheia de justiça própria, acha que ela é maravilhosa, acha que ela é melhor que os outros, e precisa ser lembrado. Essas pessoas precisam ser lembradas. O Senhor te chama pelo nome, Ele não se esqueceu de você. Pastor, o que o Senhor quer dizer com esse recado? O que o Senhor Jesus quer dizer com esse recado? O que significa essa expressão do Senhor Jesus e a Pedro? Em primeiro lugar, significa que o Senhor nos ama, apesar das nossas falhas. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala assim: Deus te ama apesar de você. Você é amado, querido. Você é amado. Ah, pastor, mas eu errei. Vai para o Senhor, querido. Fala para Ele: Senhor, eu errei. Fiz o que não é próprio de um homem ou uma mulher de Deus. Mas eu sei que o Senhor me ama, que o seu amor não mudou. Senhor, me levanta, me restaura, me ajuda a não cair de novo nesse erro. Deixa eu te dizer uma coisa, isso precisa entrar no seu coração. Nenhum crente, ouça isso, nenhum crente que nasceu de novo peca porque quer. Ele não quer pecar. Se ele nasceu de novo, o Espírito habita nele. Mas quando ele peca, de alguma forma ele tirou os olhos do Senhor. E ele conseguiu ser seduzido pelo inimigo das nossas almas, a ponto de cair, de errar. Mas a queda dele não mudou o amor do Senhor por ele. Se o amor de Deus fosse tão, volátil, fosse tão... Você errou, não te amo mais, Rafa. Não te amo mais. Você parece uma criança. Você acha que Deus é menino? Você acha que Deus não te conhece? Ele te conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Ele já sabia tudo a seu respeito. Ele já sabia toda a sua história. Ele sabia que você não ia ser florzinha que cheira. Quando Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele não falou assim: oh, esse é maravilhoso, esse eu vou salvar aqui, porque esse aqui vai ser o cara. Não. Ele viu as suas falhas e os seus erros. Ainda assim Ele falou: eu amo demais. Eu amo cada um que o Pai me deu. E nenhum vai se perder, exceto o filho da perdição, que foi Judas, que nunca nasceu de novo. Ele não perdeu a salvação, que ninguém perde o que não ganha. Ele nunca foi salvo. Desde o princípio ele é o filho da perdição. Quantos estão me acompanhando? Oh, é muito comum nós sermos essas pessoas refratárias com as que erram conosco. Você fala: falhou comigo, é só uma vez. Falhar comigo é só uma vez. Já viu os irmãos? Comigo é só uma vez, não tem outra oportunidade. Mas não foi assim que o Senhor nos ensinou. Preste atenção. Alguns podem pensar: pastor, mas tem pessoas que são excluídas da igreja, ou saem da igreja, não é porque elas deixaram de ser amadas. Não, querido, vou te dizer, só sai do nosso meio quem é cheio de justiça própria e arrogante. A pessoa,
enquanto tem um coração ensinável, é humilde, enquanto ela reconhece: eu errei, eu falhei, ela sempre vai encontrar graça e misericórdia no nosso meio. Porque o que nós pregamos, nós vivemos. Nós vivemos. Você pode errar comigo muitas vezes, mas todas as vezes que você errar, se você reconhecer o seu erro e ter humildade para se retratar, nós vamos continuar caminhando junto. Só não caminha junto conosco quem não é humilde. Todos que reconhecem os seus erros encontram graça e misericórdia, porque Jesus é a nossa referência. E o que eu prego aqui, eu vivo. Você fica achando que prega a graça, mas cadê a graça? Nós vivemos essa graça. Nós falamos: Senhor, queremos viver dessa forma, porque é assim que o Senhor nos ensinou. Jamais condenar alguém, excluindo. Não, tem oportunidade, mas tem que ser como a palavra ensina. Reconheça. Seja humilde. Se humilhe. Se você errou, reconheça. Quando eu erro, eu reconheço. Eu falhei, me perdoa, irmão. Me perdoa. Não tem dificuldade de fazer isso. Quem caminha comigo há mais tempo sabe disso. Porque é assim que o Senhor nos ensina. E eu não tenho mérito nisso, é só pela graça que nós podemos viver dessa forma. Mas o altivo não acessa a graça. O arrogante não acessa a graça. Ele está na lei, e por ele estar na lei, existe um véu. Ele não consegue. Ele está apoiado nele, no que ele sabe, no que ele faz. Não consegue enxergar as suas falhas, as suas imperfeições. A lei não permite isso. A lei faz você apontar o erro de todos, mas os seus mesmos você não consegue reconhecer. Porque na lei nós somos cheios de justiça própria. Por que Pedro cometeu todos esses erros? Porque ele era legalista. Você precisa saber disso. Pedro era legalista, a ponto de Paulo, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, ter que exortá-lo, adverti-lo na frente dos judeus. Pedro queria fazer média com os judeus, indo contra o que Jesus tinha ensinado. E aí o apóstolo Paulo, sendo mais novo, chegado depois de Pedro, não tendo conhecido Jesus em carne, chega para Pedro e fala: Pedro, não é bem por aí não, não é desse jeito não. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Preste atenção. Sabe quem foi o mentor de Paulo no começo? Quem falou de Jesus para Paulo? Depois que ele teve uma experiência com Jesus no Espírito? Foi Pedro. Passou 15 dias fazendo um breve treinamento para saber tudo a respeito de Jesus. Paulo falou: o que você me explicou, o que você me falou, você está fazendo diferente. Você quer fazer média com os judeus, quer essa conversinha de circuncidar, quer essa conversinha de guardar o sábado, com essa conversinha aí de lei. Ei, não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Você está entendendo como era Pedro? Sabe quando Pedro começa a viver a graça? Depois desse momento aqui, que Jesus aparece para ele lá na pesca maravilhosa, e ele vê Jesus, ele corre para Jesus. É o mestre. Era para ser o último a sair, mas foi o primeiro que já tinha tido a experiência com Jesus antes da graça e do amor dele. E a partir dali, Pedro se torna outro homem, que agora é confiado na graça. Tudo mudou. Tudo mudou. Acredite, a lei te cega. Você ensina o que você não vive. Todos que pregam lei estão sendo hipócritas, mesmo não entendendo o que eles estão sendo. Porque nenhum vive a lei, mas a graça que
que nós pregamos, nós podemos viver. Porque graça não tem a ver com o que eu faço. Graça tem a ver com o que Jesus faz e fez. Lei é o que você faz para Deus, na sua força. Graça é o que Deus faz por você pelo poder dele, pelo Espírito. Você consegue entender isso? Isso é muito importante. O Senhor te ama apesar de você, meu irmão. O Senhor nunca te abandonou. Talvez você pense, eu errei, pastor, eu falhei por isso, Deus parou de fluir na minha vida. Não, que não foi Deus. Foi a condenação, foi a culpa, foi o diabo que colocou na sua cabeça que o Senhor não te ama mais, que o Senhor não é mais por você, que o Senhor não ouve mais as suas orações. Quem que usa mais a lei que o diabo? É ele mesmo que usa a lei. É na lei que a condenação vem. E todo homem, toda mulher debaixo de condenação, debaixo de culpa, não consegue avançar, vive envergonhado. Você lembra de Adão? Lá no Éden, todos os dias, Deus, na viração do dia, ia lá para ter comunhão com ele, sim ou não? Está lembrado? Ia lá e tinha comunhão. Mas Adão pecou, Eva pecou. Comer do fruto que Deus falou para não comer. Falou que se eles comessem, eles morreriam. Mas como eles não morreram depois de comer o fruto, o que Adão pensou? Deus vai me matar, é ele que vai matar, que eu não morri. Aí Deus vem na viração para quê? Para que Deus vem na viração do dia? Para ter comunhão, como sempre. E Adão estava no mesmo lugar? Estava onde? Escondido. Justiça própria, a lei, o apoio em nós faz com que a gente se esconda de Deus. Todo homem que peca se esconde. Se ele está na lei, pastor, mas não tinha lei ali, mas o Senhor tinha falado, se comer vai morrer. E aí quando Deus chega, o que Deus faz? Deus pergunta para Adão o que ele fez, ou o que ele havia feito. O que Deus perguntou? Aonde você está? Deus não está preocupado com o que você fez. Deus está preocupado com a distância que você está dele. O que você fez para Deus, o que você fez contra Deus, já foi perdoado lá na cruz do Calvário. Tudo que Deus quer que você saiba, eu já te perdoei. Não precisa mais se esconder. Não há mais condenação para você. Vem ter comunhão com o papai, vem. Vamos caminhar junto, vamos continuar seguindo em frente. Eu tenho coisas maravilhosas para te mostrar. Não se esconda, Adão. É assim que alguém que falha e não está olhando para Cristo vive debaixo de culpa, condenação. Jesus nunca deixou de amar Pedro. Nunca. É o diabo que está tentando passar essa mensagem. Quantos pais passam essa mesma mensagem do diabo para os seus filhos? Ouça, pais. Ouçam, pais. Não façam isso. Quando seu filho erra, não fala assim para ele: olha, menino, o que você fez é feio. E Deus não gosta de meninos assim. Você está passando uma mensagem errada para o seu filho. Seu filho está crescendo, pensando que Deus é um Deus assim, que odeia o pecador, que odeia aquele que erra. Seu filho cresce e por isso ele não quer saber da igreja, porque você ensinou todo tempo que Deus não gosta de meninos que fazem aquelas coisas. Isso é verdade? Deus não gosta de meninos que erram? Deus não gosta? Hoje eu estou querendo interagir com os irmãos.
Ou Deus só gosta dos meninos bonzinhos? Os mais peralta, os atentados. Deus não gosta desses meninos? Gosta, sim ou não? Deus, Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado. O problema de Deus não é você, é o pecado só. E esse problema Ele já resolveu lá na cruz. Você tem que entender isso. O problema de Deus nunca foi com você. O problema de Deus foi com o pecado. Mas o pecado Ele resolveu quando Ele morreu na cruz. O pecado foi vencido. A morte, o diabo e o pecado foi vencido na cruz. Então você precisa entender isso. Jesus ama o pecador, Ele só odeia o pecado. Jesus ama o menino que faz feio, Ele só não gosta das coisas feias que o menino faz. Então ensina o menino certo. Fala: filho, Deus não gosta de palavrão assim. Deus não gosta de palavrão, mas Deus gosta de você. O amor de Deus não mudou por você. Papai do céu continua te amando, mas Ele acha feio, Ele não gosta dessas palavras que você está falando. Filho, você está sendo mesquinho, divide com o seu amigo. Deus não gosta desse egoísmo, dessa mesquinhez, mas Deus gosta de você, mesmo você sendo mesquinho. Fala para Ele. Porque Ele cresce sabendo que Ele é um filho amado. Ele cresce sabendo que Deus o ama, apesar da falha dele. Aí você fala: ah, pastor, aí o menino vai crescer um diabinho. Ele vai sair fazendo muita coisa errada. Não vai, não vai, sabe por quê? Porque ele não vai resistir à igreja. E aqueles que vivem na vida da igreja são transformados. Diabinho vira quando você fala assim: ó, Deus está com raiva de você. Aí ele não quer a igreja. Aí sabe onde que ele vai viver? Viver nas coisas erradas, no pecado. Aí vira um diabinho. Porque você mostrou um Deus para ele que não existe. Um Deus tirano, um Deus que não aceita o erro nos seus filhos. Você imagina que postura maluca se eu rejeitasse os meus filhos porque eles erram? Nunca. Isso não é, irmãos, como isso pode ser processado pela maioria dos crentes? É uma coisa, como? Principalmente crentes que são pais. Pais ainda pensam dessa forma, que Deus é esse Deus. Nem você faz com seu filho. Você que é mau, você acha que Deus é bom, vai fazer isso com você? Que sentido tem? Nós somos falhos e nós não temos coragem de matar os nossos filhos, porque eles erram. Olha quantas mães vão nas penitenciárias e são humilhadas, passando por revistas, sendo tocadas nas partes íntimas, porque elas amam os filhos delas, apesar deles terem cometido aquelas coisas terríveis. Para uma mãe submeter a tal coisa, por que ela faz? Porque ela ama. Você acha que uma mãe ama o seu filho mais do que Deus te ama? Mostra uma mulher que deu o filho dela para morrer pela humanidade. Deus fez isso, deu o filho dele para morrer por todos nós. Você consegue? Irmãos, eu estou tentando, às vezes você fala: pastor, você está pintando a cor. Eu tenho que pintar cores fortes, para ver se essa graça de Deus, de alguma maneira, tome o seu coração em uma medida, ainda que seja numa pequena porção, porque é essa mensagem que liberta, transforma, cura, salva. O que leva o pecador a se arrepender não é a dureza, não é a disciplina, é a bondade de Deus. É a bondade que nos leva ao arrependimento, diz a palavra. Não sou eu quem digo. Quanto mais eu expresso bondade para os meus filhos, mais eles avançam, mais eles podem chegar no lugar que eu quero que eles cheguem. Isso não significa que eu não disciplino, não significa que o pai não disciplina, mas o pai te disciplina em amor para o seu crescimento. Disciplina é graça. É graça. Só que o pai não disciplina matando, colocando câncer, como alguns pensam, fazendo o avião cair, colocando uma doença em você, que a ciência não tem ainda cura. Não, esse não é Deus. Quem faz isso é o diabo. Deus é bom o tempo todo. De Deus vem a cura, vem a restauração, vem a salvação. Você pode dizer amém? Olha
Olha que Salmo 103 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânime e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quando Pedro recebeu essa mensagem, ele pôde dizer: o Senhor não me abandonou, Ele não me odiou e nem ficou furioso comigo, aleluia. Oh meu irmão, eu estou aqui para dizer para você uma única coisa: Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você. Você precisa saber disso. O diabo diz para você: você não presta, Deus te abandonou, o céu está fechado para você. Mas o Espírito Santo vem com a sua doce voz e declara: e a Pedro, ou seja, e a você também, eu ainda tenho planos para você, eu ainda tenho um chamado para a sua vida. Oh meu irmão, se Pedro que negou pôde ser restaurado, você também pode ser. O mesmo que caiu em lágrimas foi o mesmo que pregou em Atos 2 e ganhou 3.000 almas. Questiona isso. Questiona isso. Depois dessa queda, ele encontrou graça, a bondade levou Pedro ao arrependimento verdadeiro. Ele se tornou um pregador da graça. E quando, numa pregação, ele ganha 3.000 pessoas. Se fosse hoje, alguém ia falar assim: como pode? Aquele ali, olha o que ele fez, agora está pregando. Ah, querido, é só um legalista, é só alguém que ainda não conhece a graça. Não condeno, não julgo esse irmão. Por isso, eu estou dizendo, não só você tem que ouvir a mensagem da graça, você tem que pregar essa mensagem. Não seja apenas um ouvinte da mensagem da graça, pregue ela, viva ela. Ministre graça aos irmãos. Seja gracioso. O diabo chama você de traidor, mas Jesus chama você de filho. O diabo lembra do seu passado, mas Jesus aponta para o seu futuro. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, deixa eu acelerar. Diz a Pedro, significa que o Senhor é o Deus da segunda chance. É um Deus de segunda chance. Jesus estava lembrando a Pedro da sua disposição de perdoá-lo. O Senhor Jesus se antecipou em dizer: diga a Pedro que eu vou para a Galileia, eu quero que ele esteja lá na reunião, pede para ele não faltar. Porque Pedro precisa saber que ele é muito amado. Eu quero falar isso pessoalmente para ele. Pedro está morrendo de vergonha pelo que ele fez, eu sei, mas eu vou manifestar o meu amor a ele, ele vai ver. Ele não precisa ficar mais envergonhado, ele não precisa ficar debaixo de condenação e culpa. Eu vou restaurar a vida dele, eu vou restaurar o ministério dele, eu vou fazer com que ele faça coisas grandes e poderosas em mim, pelo meu poder. Oh meu irmão, Pedro, ele teve essa experiência de, no lugar de encontrar ali, sabe, algo que ele estava esperando, morte, condenação, ele encontrou graça, ele encontrou perdão. Ele recebeu uma segunda chance. Quando Pedro ouviu, diga Pedro, ele falou: coração do Senhor só deseja uma coisa, a minha presença. Ele me ama. Apesar do meu vacilo, ele continua me amando. Oh, aleluia. Pedro viu que estava diante dele uma nova chance. Agora não tem mais do que se envergonhar, porque ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Eu preciso te dizer, meu irmão, não sei o que você fez, o Senhor já te perdoou. Erga a sua cabeça e fala: Senhor, eu quero essa segunda chance, eu vou aproveitar essa segunda chance, eu vou viver intensamente na tua presença. Pedro não tinha forças para ir ver Jesus, para se encontrar com Jesus, mas essa palavra de graça
Fala para Pedro, diz a Pedro. Encheu Pedro de coragem e força. E ele foi ter com o Senhor. Sabe o que te impede de viver uma vida na presença de Deus? A condenação, a culpa. Por isso você diz, eu estou desanimado, pastor. Pastor, eu não consigo mais. Pastor, eu não quero mais liderar. Não vou mais liderar. Pastor, não dá esse negócio aqui da igreja. Eu não consigo mais. É só culpa e condenação. É só culpa e condenação que te paralisa. Você está olhando para si, você está olhando para o que você pode fazer. Mas quando você ouve o Senhor dizendo, diz a fulano, diz para ele que eu o amo apesar dele. Aquilo te encoraja, aquilo te dá forças. Sabe, eu não sirvo o Senhor porque eu sou bom, eu sirvo o Senhor porque Ele é bom. Eu não sirvo o Senhor porque eu tenho capacidade, sabe, para servi-lo. Não, é porque Ele me dá graça a cada dia. Sem Ele eu não posso, sem Ele eu não consigo. Constantemente eu digo isso para o Senhor. Quantos irmãos que falharam durante a caminhada, envergonhados, saíram e nunca mais voltaram por vergonha. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, que está aqui, eu sinto no meu espírito de dizer isso para você. Se você conhece algum irmão assim, que saiu da igreja, e ele está envergonhado, vai atrás desse irmão, fala para ele que o Senhor está dizendo, fala para ele que eu estou esperando ele lá no culto, fala para ele que eu estou esperando ele na comunhão de novo, fala para ele que eu estou esperando ele nas orações diárias, fala para ele que eu estou esperando ele na palavra, na leitura da palavra, fala para ele que eu não me esqueci dele. Seja esse mensageiro do Senhor na vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que muitos aqui conhecem irmãos que se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com os seus líderes, e por isso saíram, porque os olhos deles estavam nos homens e não em Cristo. Os erros dos irmãos na igreja não devem definir o meu relacionamento com Deus. Nesses 25 anos que eu sirvo ao Senhor, eu quero dizer para você, eu já vi tantas falhas. Já vi tantas falhas. Eu já falhei muitas vezes. Mas nada disso foi motivo para eu abandonar o que o Senhor tinha para mim. Eu sempre falei, Senhor, se não for pelo Senhor não tem como. Não importa o que fulano fez, não importa porque ele me tratou daquela forma, não devia agir daquela forma. Como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus falar daquele jeito? E aí a gente se enche de justiça própria. Não, eu falei, não é esse o caminho. Esse é o caminho que o diabo quer. Quantas pessoas eu vejo que saem da igreja porque alguém falou alguma coisa que ele não gostou, porque alguém não deu parabéns para ele no dia do aniversário, porque alguém não lembrou de alguma coisa, alguma data especial, como se tivesse que lembrar. Eu já digo para os irmãos de púlpito, eu não sei o dia do aniversário dos meus filhos. Minha esposa que me lembra, fala, amor, aniversário do Abner, semana que vem. Eu, é mesmo? Ela é. Ela nem se assusta mais comigo, que ela sabe eu sou ruim de data. Aí vai chegando o aniversário, depois o aniversário do Azaf, não esquece o aniversário do Azaf. Quando que é mesmo? Dela tal dia. Aí eu falo, tá bom, me lembra, não esquece de... E eu fico assim, eu só lembro do aniversário dela, da minha esposa, porque senão dá ruim. Senão você não vai me ver pregando aqui. Por isso eu tenho na aliança a data do aniversário dela. Eu já mandei registrar, olha aqui. Aleluia. Essa aliança é salvadora, não sai daqui. Ela me guarda da minha esposa. Só por isso que eu sei. Eu às vezes, irmão, eu vou confessar, eu esqueço a minha idade. Devo ter algum problema.
Eu esqueço a minha idade. Eu falei, será que eu estou com 39 ou 40? Aí eu vou lá no ano, calculo. Eu tenho 40, eu tenho 39. Falei, você é doido, é doido. Sou ruim de memória. Só Jesus. Aí o irmão fica chateado comigo, porque eu esqueci o aniversário dele, eu não sei do meu filho, amado. Você acha que eu vou lembrar do seu? Oh, mas eu sou ovelha. Eu te amo, mas acredite, eu amo meu filho mais. Não vou ser hipócrita. Não faria por você talvez o que eu faria pelo meu filho. Se eu falasse diferente, você ia falar, oh, que pastorzão. Não sou esse pastorzão maravilhoso, não. Meu filho é meu filho. É diferente. Eu tenho certeza que você trata o seu filho diferente de qualquer outra pessoa. A menos que você é um anjo voador, cheio de asas. 6 asas na traseira, mas 4 na cabeça. Pedro encontrou a segunda chance em Jesus. Encontrou força porque ele encontrou graça. Se não fosse a graça, ele não teria forças para ir ao encontro de Jesus. Quem foi ao encontro? Pedro. Jesus falou, fala que eu vou adiante. Fala para ele ir. Isso aqui também é uma mensagem importante. Tem uma coisa aqui que você tem que entender. Quem deve ir atrás é aquele que precisa reconhecer. Ele sabe que se ele reconhecer, ele vai encontrar o perdão. Às vezes os irmãos pensam, ó pastor, você tem que ir atrás, você tem que ir atrás. Não, eu já conversei, eu já falei, eu já mostrei que eu estou junto, que pode contar comigo. A hora que, então, se falhou comigo, é simples, me procura que nós vamos alinhar. Mas eu vou procurar alguém que não me quer, alguém que me rejeita, alguém que se declarou contra mim, eu não posso, eu só estou aqui e estou sempre dizendo, não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Se alinhar, quiser alinhar, nós vamos alinhar, e eu continuo amando, não mudou o meu amor. Mas tem que reconhecer. Se eu falho, você pode ter certeza, eu vou atrás de você e vou reconhecer e vou dizer, irmão, eu errei, falhei com você, me perdoa. É assim que o Senhor nos ensina. E por último, deixa eu encerrar. Diga a Pedro, significa que o Senhor é um Deus de graça. Qual livro entre os 4 evangelhos registrou o evento dessa forma? Talvez você pense que nos outros 3 evangelhos está registrado assim, não está. Só o evangelho de Marcos registrou dessa forma. Marcos, quando jovem, ele foi discípulo de Pedro. Ele aprendeu muito com Pedro. Nós podemos dizer que o evangelho de Marcos foi ditado por Pedro e escrito por Marcos. Então essa sentença, dizei aos seus discípulos e a Pedro, preste atenção, foi especificamente registrada por Pedro. É como ele viu, é como ele recebeu. É a mesma coisa do apóstolo João, quando ele referia-se a si como o discípulo amado. Não era que Jesus falava que ele era o amado. Jesus amava a todos, mas como João se via? Como o mais amado. Como aquele que era amado, o discípulo amado do Senhor. Nenhum outro se refere a si dessa forma. Da mesma forma que Pedro. Essa palavra pode não ser tão importante para outros, mas era extremamente importante no coração de Pedro. Quando o Espírito Santo escreveu a Bíblia, ele especialmente mostrou-nos que as poucas palavras que pareciam insignificantes para Mateus, Lucas e João, que não registraram dessa forma, eram inesquecíveis para Pedro, que narrou o Evangelho de Marcos. Isso é extraordinário. Então, e a Pedro tinha um significado especial para ele. Em todo o tempo a recordação dessas palavras era doce. A palavra da graça, preste atenção nisso, é especialmente memorável para aquele que a recebe. Quando você recebe essa graça, ninguém mais tira de você.
É algo extraordinário quando você tem um encontro com a graça. Meu irmão, você é impactado, você é marcado. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele recebeu a mensagem daquelas mulheres, ele fez questão de dizer e colocar o que João, Mateus e Lucas não colocaram, porque para ele aquilo ali é que marcou. Diga a Pedro para estar lá, por amor a você. Pedro, por amor a você, apesar do seu erro, eu estou te chamando pelo nome para você saber, eu não estou chateado, eu não estou com raiva, eu não estou com ódio, eu te amo, eu continuo te amando apesar de você. Você pode dizer amém? Acredite, meu irmão, não faz sentido você achar que o Senhor deixaria de te amar por causa de um tropeço, por causa de um erro, porque você caiu. Pergunto para você, teria o amor de Deus com que amou você na cruz diminuído depois do seu erro? Será que isso é possível? Eu e você, para nós, talvez é fácil não amar a Deus, não se aproximar dEle, nem voltar a Ele. Mas eu quero dizer para você, é impossível para Deus não amar você. É impossível para Deus esquecê-lo ou abandoná-lo. Deus jamais faz isso. Em toda a sua palavra Ele faz questão de registrar essas verdades. Não te abandonarei, ainda que a sua mãe te abandone, eu não te abandono. Ele faz ainda comparações com uma mãe que ama demais, como eu falei para você, submete a essa humilhação nas penitenciárias para visitar os seus filhos. Ele está dizendo ainda que uma mãe que amamenta deixa, esqueça, eu não esqueço. Vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina eu que sou bom. Deus está sempre mostrando o amor dele e dizendo, eu te amo, eu jamais te abandono. O Senhor falou, olha, eu já estarei convosco até a consumação dos séculos. Vocês nunca vão estar sozinhos. Você acha que quando Jesus falou isso, Ele falou assim, ó, eu só estou falando isso porque eu tenho certeza que todos vocês vão fazer tudo certinho, ninguém vai errar. Não, Ele falou sabendo que você ia falhar, que em algum momento você ia pensar em abandonar o Senhor, ou até mesmo em abandonar como filho pródigo. Mas ainda assim Ele disse, eu jamais vou te abandonar. O filho estava lá, pródigo, comendo bolotas de porco, lavagem de porco, mas o Senhor não tinha se esquecido dele. Ele virou as costas para Deus, mas Deus o tempo todo estava lá com ele, a ponto dele cair em si. Por que você acha que ele caiu em si? Porque o Senhor está ali. E ele lembrou do quê? Do amor do Pai. Se meu pai me tratar apenas como um dos seus funcionários, já está de bom tamanho. Mas você acha que o Pai vai te tratar como funcionário? O Pai te trata da maneira que você precisa ser tratado, que Ele falou que vai te tratar como filho, filho amado. E quando o filho pródigo volta, o que acontece? O Senhor o trata assim. Coloca o anel no dedo dele, a sandália, as vestes brancas. Faz festa, porque aquele que estava morto voltou. Aquele que estava perdido retornou à casa do Pai. Esse é o coração do Pai. Isso é a graça de Deus. Oh, meu irmão, quero te dizer hoje, comece a meditar mais nisso. Comece a meditar mais na graça de Deus. Pare de dar ouvidos a essas bobagens que muitos legalistas têm falado, que Deus está com raiva de você, que Deus quer te matar, que Deus vai te punir. Não, pare de cair nisso. Comece a ler a palavra, comece a ouvir a palavra. Deus não quer punir os seus filhos. Deus puniu já Cristo no meu e no seu lugar. Na cruz Ele nos substituiu. A punição que era para nós, Cristo sofreu.
Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Abra hoje os seus ouvidos espirituais e ouça dos lábios do Senhor o mesmo que Pedro ouviu. Não foi o que você fez, meu filho, foi o que eu fiz. Não tem a ver com você, tem a ver comigo, com a minha bondade. Isso é graça, graça, graça. Temos que tirar essa mentalidade capitalista quando se trata de relacionamento com Deus. Eu tenho que fazer por merecer. Não. Você recebe sem merecer. Você recebe sem fazer. Você recebe só porque crê que Ele é bom, que Ele já fez tudo. Que lá na cruz Ele disse: está consumado. Por isso você olha para o que aconteceu com Pedro e fala: como isso é possível? Pedro era para ser expulso dos apóstolos. Pedro era para ser desconsiderado pelo que ele fez. É isso que aconteceria hoje em muitos lugares em que a lei é pregada. Pedro está fora, não serve. Pedro, você falhou. Pedro, você negou. Pedro, você foi contra, não serve. Mesmo se Pedro se arrependesse, certamente ele não teria chance e não seria reposicionado. Mas o Senhor não só deu uma segunda chance, como ministrou graça e colocou ele para estar à frente da igreja naquela ocasião. Quem ficou à frente da igreja? Pedro. Nenhum outro. O Senhor confiou a ele o que falhou, o que errou. Se isso não é graça, o que é isso? Como alguns dizem, eu ouço alguns brincar: esse caiu para cima. Essa é a graça. Quando você pensa, espera a morte, o Senhor te abençoa com tanto que você fala: Senhor, aquilo te constrange. Sabe o que faz? Faz você viver agora completamente diferente. Você ergue a cabeça, fala: eu errei, eu pequei, é verdade, mas o Senhor me restaurou, e o amor que Ele derramou no meu coração é provisão para eu viver na presença dEle, em obediência a Ele, daqui para frente. Isso é que a graça faz. Ela não só te dá uma segunda chance, ela te dá provisão para andar na presença dEle alinhado. Isso é poderoso. Como, sabe, se eu pudesse colocar isso assim na sua cabeça, eu faria. Mas você precisa abrir o seu coração para essa verdade e falar: Espírito Santo, me dá revelação. Meu irmão, hoje, se você tem ainda alguma resistência à graça de Deus, fala para o Senhor: Senhor, quebra isso, mas me dá revelação. Sabe qual é o problema? Quem resiste à graça, resiste, mas nem sabe por que resiste. Ele resiste à graça porque ele entende a lei só. E esse é um grande problema. Entender a lei, qualquer um entende. Meu filho, se eu falar para ele: se você colocar a mão naquela tomada, você vai tomar um choque, e além de tomar o choque, eu vou te dar uma surra. Ele entende rapidinho. Não tocar na tomada é igual não tomar choque e não apanhar. Acabou. Olha como é fácil. Uma criança entende. Mas fala para ele que apesar de tocar naquela tomada, ele não vai tomar nem choque e nem vai apanhar. Ele não vai acreditar. Aí que é isso? Que loucura que é. Não tem como tocar na tomada e não tomar choque. Não tem como tal coisa. Isso é impossível. Toca na tomada. Você pode até ter uma experiência ali. Ou tocar e tomar o choque. Você pode tomar. Mas pode acontecer, a graça é tão grande, o milagre é tão grande, o negócio na hora está desligado. Mas se estiver ligado, você toma um choque. Mas fala, ainda depois você toma um choque. Você não vai apanhar. E ainda o pai vem
E abraça ele, dá amor para ele, ainda leva ele para sair. Fala, eu mereci uma peia, eu mereci uma surra. Olha o que meu pai fez, me levou para tomar sorvete. Fala a verdade, entra na cabeça isso. A graça é mais escandalosa que isso. Mais. E é uma coisa tão constrangedora que quando você tem revelação, você é transformado. E você tem provisão para viver na presença do Senhor, em obediência a Ele e à palavra dEle. Que agora você não faz porque você é obrigado. Você faz porque é tanto amor que você não quer decepcionar o seu pai. Essa é a graça de Deus. Você pode dizer amém? O Senhor não abandonou a Pedro, tampouco vai abandonar você. Jamais. Oh, meu irmão, você que caiu, que tropeçou, que negou o Senhor, está tentando se esconder dele, que está com vergonha. Chegou o tempo de restaurar sua comunhão com o Senhor. Você já foi perdoado. O Senhor não desistiu de você. Ele quer que você volte para casa hoje. Ele está de braços abertos esperando você para restaurar a comunhão perdida. Esse é um tempo de restituição na sua vida. Se você está dessa forma, debaixo de culpa, de condenação, você pode dizer amém? Não há nenhuma outra mensagem que possa levantar o caído, senão o amor e a graça de Deus. O diabo pode ter dito para você, acabou. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho um recomeço para você. Eu posso fazer tudo novo na sua vida. Você só precisa correr para os meus braços. Pare de correr de mim. Corra para mim. Pare de se esconder. Vem para a comunhão com seu Pai. Eu encerro dizendo, meu irmão, quando nós juntamos esses 3 pontos dessa mensagem, nós conseguimos ver um retrato claro do amor de Jesus. Ele nos ama apesar das nossas falhas. Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da graça. Isso significa que não importa a queda, não importa a falha, não importa o tropeço, há esperança para você em Cristo Jesus. Pedro falhou, mas foi amado. Pedro negou, mas foi chamado de novo. Pedro caiu, mas foi restaurado pela graça. E da mesma forma como Pedro ouviu o anjo dizer, e a Pedro, hoje o Senhor diz para você, através do Espírito Santo, e a Maria, e a José, e a Pedro, e a qualquer outro, qualquer um que está aqui, o Senhor está dizendo, e a você, eu não te esqueci, eu te amo, eu não te abandonei, eu vou fazer coisas maravilhosas na sua vida, apenas venha para mim. Eu já te perdoei. Pare de viver debaixo de culpa, envergonhado, escondido, meu irmão. Receba a restauração da segunda chance. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Levante-se hoje, volte para a casa do Pai. Volte para a comunhão. Volte a se envolver com o corpo de Cristo. Volte para a presença, porque o Senhor nunca desistiu de você. Você pode dizer amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar essa canção. Ouça o que o Senhor diz a seu respeito. Essa canção fala dessa verdade. Não importa o que o diabo está dizendo, o que as pessoas estão dizendo, o que você está pensando. O que importa é o que o Senhor diz a seu respeito. Quem sou eu para que um grande me receba assim? Me pede, ele me encontra, seu amor por mim, seu amor.
essa minha